Cabeça de Político recebe agora o deputado estadual Gelson Merizio. Ele é presidente do PSD, ele foi presidente da Assembleia Legislativa também e vem se colocando há muito tempo como pré-candidato do partido ao governo do estado. A gente vai descobrir hoje o que ele pensa sobre isso, por que ele quer ser governador de Santa Catarina. O senhor apareceu em praticamente todas as propagandas do PSD na televisão e sempre falando de segurança pública. O senhor acha que esse vai ser o tema da campanha? É o tema que eu pretendo propor para a sociedade. Eu entendo que Santa Catarina está no momento de uma decisão. Ou nós enfrentamos o crime organizado com todas as forças do Estado e da sociedade e elencamos a segurança como a verdadeira e a grande prioridade deste período, ou nós vamos perder o controle, como já perdeu o Rio de Janeiro, como está perdendo o Rio Grande do Sul. Nós tínhamos até muito pouco tempo 5, 6 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje já passaram de 12. O Rio Grande do Sul está com 28, o Rio de Janeiro com 49. Ou nós fizemos um enfrentamento. O enfrentamento requer recurso, requer prioridade, requer envolvimento com a sociedade, com as prefeituras, não é só polícia. É o conjunto da sociedade reagindo de forma organizada contra o crime organizado. Você disse um exemplo. Ou nós vamos fazer de Santa Catarina um país dentro do Brasil, como nós fizemos com a questão sanitária, fechando fronteira e tratando os nossos problemas de forma única, ou nós vamos esperar que o Brasil se resolva como um todo. O senhor e o governador Raimundo Colombo têm estilos muito diferentes, embora sejam do mesmo partido. O que o senhor acha que é diferente do governador Raimundo Colombo? No estilo, na forma, na prática, nas reações. Ele tem um pouco mais de experiência que eu tenho um pouco mais de ímpeto, talvez, do que ele, mas há uma mesma direção a ser seguida. Nós pensamos semelhante nos temas estratégicos, nos temas estruturais do Estado. Isso nos aproxima. As diferenças pessoais são culturais, são de criação, são de berço. E cada um, ao seu jeito, bem ou mal, está dando a sua contribuição para o Estado. Uma dessas diferenças é a aliança com o PMDB, que ele deseja manter e o senhor tem como partido como um alvo. Alvo não é um termo correto. Eu não tenho nada contra o PMDB, tampouco contra as pessoas do PMDB. Eu fui eleito 3 vezes presidente da Assembleia por unanimidade, inclusive com os votos do PMDB. Eu tenho uma compreensão que o modelo que é significado pelo PMDB, das regionais, do Estado, com essa organização administrativa que já vem há 16 anos. O nosso governo, do governador Raimundo Colombo, ele é um governo que tem as feições do PMDB por uma continuidade que houve do governador Luiz Henrique. Quando o governador Raimundo Colombo foi candidato, ele fez um pacto com os partidos aliados em manter algumas estruturas que eram importantes para os aliados. As regionais é uma delas. Eu entendo que esse modelo acabou, eu entendo que para o futuro não cabe mais. Eu entendo que um servidor de uma secretaria regional, ele tira o lugar de um policial na rua, tira o lugar de um médico ou de um professor. São compreensões que têm que ser discutidas na eleição. Eu não sou dono da verdade para dizer que o que eu penso é o certo. Nós temos que expor nossas posições, e por isso há que ter palanques diferentes, e o eleitor, a maioria da população, escolhe qual é o caminho. O senhor tem convicção de que será candidato contra o PMDB? Eu tenho convicção que sim, a nossa base está construída para isso. Na eleição municipal, nós disputamos a eleição em 172 municípios, 165 contra o PMDB. Então já há uma construção de baixo para cima que nos afasta, não do ponto de vista pessoal, de desconsideração, desrespeito com os aliados, não é isso. É de defesa de pensamentos diferentes sobre temas relevantes como estes que eu expus e que se repetem nos municípios. Por isso eu tenho convicção que nós seremos adversários do PMDB. Se eu seria ou não candidato, isso não é uma imposição pessoal, tem que ser uma construção feita e a convenção de agosto é que vai dizer. Como o senhor analisa a atuação dos grupos no PSD e no PMDB que estão trabalhando pela manutenção dessa aliança? Eu acho absolutamente legítimo. Para isso existem as convenções, para isso se constrói a maioria. Esta é a essência da democracia. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ter um debate, seja dentro do partido ou fora do partido, porque essa é a essência da democracia. No final, o PSD terá um candidato só. E esse candidato deverá ser aquele que tem a melhor condição de construir uma aliança, dentro dessa aliança construir uma viabilidade eleitoral, porque a maioria tem quem tem viabilidade. Imposição de nome não existe mais, hoje é muita informação, é muita avaliação, não há que se impor nada. Agora, não se pode também comparar uma candidatura nova que nunca disputou eleição majoritária com candidaturas convencionais que têm a vantagem de serem conhecidas e as desvantagens de já terem desgaste e querer comparar índice de recall de conhecimento. Isso não é justo. Ano passado aconteceu um terremoto político quando veio a delação da Odebrecht, com várias citações a políticos do PSD aqui de Santa Catarina. O senhor chegou a ser citado, embora não esteja
sendo alvo de algum processo, o governador Raimund Colombo é alvo de um inquérito. Como é que o senhor analisa o impacto dessas delações nas candidaturas do PSD? Claro, são situações diferentes. Eu tive uma situação que não houve sequer aprofundamento das investigações porque ela não tinha nenhum fundamento. Não vai encontrar uma linha minha nesse processo da Odebrecht, nem no Ministério Público Federal e nem em nenhum outro organismo. São situações diferentes. O que não quer dizer que quem for citado necessariamente seja culpado. Nós tivemos mais de 1.800 citações, muitas delas de forma leviana, e que o tempo vai filtrar. Eu tenho plena convicção na lisura dos atos do governador Raimundo Colombo e tenho certeza que as pessoas na eleição poderão diferenciar o joio do trigo. No meu caso, isso não vai acontecer porque eu não tenho essa participação. No caso do governador Raimundo Colombo, eu tenho plena convicção que até lá os fatos vão estar muito mais claros do que ainda são hoje, e que ele terá plenitude de debate com absoluta transparência em cada um desses temas. Agora, para encerrar, eu vou apresentar para o senhor os nomes de duas figuras da política e o senhor vai ter que escolher uma delas e dizer por quê. Fernando Henrique ou Lula? Fernando Henrique. Porque eu entendo que o momento que ele foi presidente era um momento crítico do Brasil. Tinha a inflação de mais de 70% ao mês. Conseguiu criar as bases de uma economia que, com erros e acertos, ela vem perdurando até hoje, inclusive no mandato do Lula, que foi um bom mandato, especialmente na relação com as pessoas mais pobres. Isso tem que ser respeitado e reconhecido. Mas os fundamentos vieram do processo de ajuste da economia, que o Fernando Henrique foi fundamental. Bolsonaro ou Ciro Gomes? Olha, essa é uma conta que não pode ser definida agora. Eu entendo que são estilos diferentes, posições diferentes. O Ciro Gomes tem um preparo intelectual profundo e também uma forma peculiar de fazer política. O Bolsonaro representa um rompimento de um modelo, que está tendo uma aceitação muito forte por parte dos jovens. E por isso mesmo há que se compreender e respeitar este momento. Eu acho que a análise do que vai ser dito de aqui até junho, julho, agosto, é que vai dizer qual é o caminho que deve ser seguido. Mas os dois representam estilos que têm afinidade com o que as pessoas querem para o momento, que eu acredito, que é autoridade, postura e clareza. Bom, obrigado, deputado, por ter participado do Cabeça de Político. Até a próxima.